Nós começamos acompanhando os pensamentos do protagonista, que agora está indo viver por si mesmo. Ele nunca mais voltará para a escola, nem estudará em nenhum outro lugar. Pelo menos, é o que ele pensa. Ele está cavalgando ao lado de um homem que aponta o dedo para frente e diz que estão quase chegando na melhor academia imperial de magia, Eirhogard. O homem ao lado dele, Auror Long, está muito emocionado, pois ele acreditava que tinha se tornado um cavaleiro velho e inútil, mas agora tem a honra de acompanhar o jovem mestre e vê-lo crescer como um bom homem. Apesar do protagonista não querer estudar, ele ainda não conseguiu se desligar do aprendizado, mesmo nesta vida. Nós somos transportados para a última formatura do protagonista. Seus colegas estão muito felizes porque finalmente terminaram a escola, mas ele mesmo não consegue acreditar que conseguiu se formar. Ele se lembra de como o chamaram para se juntar ao clube de camping, e ele recusou freneticamente, alegando que não merecia participar de reuniões tão honrosas. Também houve a vez em que ele prometeu ao professor terminar o trabalho até a noite, e sabia que não dormiria mais uma vez. O amigo dele acreditava que todos os estudantes passam por isso, mas o protagonista é de alguma forma diferente deles, pois conseguia aguentar essas rotinas com excelência. Ele caminha com seu amigo, conversando sobre a vida, e ele pergunta se ele quer fazer uma segunda graduação, pois acredita que a vida de acadêmico é muito adequada para ele. No entanto, o protagonista nega, pois isso é demais para ele. Ele segue seu caminho e continua que estava apenas fazendo o que precisava fazer, e nunca mais estudará em nenhum outro lugar. Ele viverá apenas por si mesmo, e não se aproximará de nenhuma outra instituição educacional. Enquanto ele está na estrada, um caminhão aparece atrás dele. O homem ao volante tenta frear, mas os freios falham, e o caminhão atinge o jovem. Seu certificado e o diploma tornaram-se apenas pedaços inúteis de papel, mas sua decisão permaneceu inalterada mesmo após a reencarnação. Ele renasceu como um garoto chamado Lia Wardanais, o terceiro filho da principal linhagem mágica do Império. Ele lembrou de tudo do passado e estava emocionado por ter renascido em uma família tão poderosa e rica. Porém, ele logo percebe que a primeira regra da nova família é que o primeiro filho herda tudo, e os outros devem encontrar o próprio caminho na vida. A cena muda, e o homem, chamado Auror Long, não consegue acreditar que o jovem mestre lhe pediu para ensiná-lo a arte da espada. Mas o protagonista apenas pensou que isso poderia ser útil, e não havia mais nada mais para fazer. Felizmente, a família apoiou os filhos em todas as suas empreitadas. O velho tenta convencer Lian a seguir o caminho da espada, mas o pequeno deseja se tornar um mago, não um cavaleiro, pois ele acredita que será o melhor caminho para ele, e o mais estável. Auror Long fica intrigado com a escolha de palavras da criança, mas logo depois, diz que admira a inteligência do rapaz e que as crianças nobres são excessivamente ambiciosas desde jovens, mas o jovem já está planejando um futuro prudente nos esquadrões de cavaleiros, nas guildas de aventureiros e até mesmo na família imperial, onde um mago experiente sempre é bem-vindo. Há um lugar que treina pessoas que desejam se tornar magos, e esse lugar é a grandiosa Academia de Magia Imperial Eirhogard. Chegando à academia, ele percebe que ainda não quer estudar e que terá que aguentar isso por vários anos. O velho diz que ele pode fazer o que quiser, já que até mesmo o patriarca elogia seu talento. No entanto, o jovem não acredita nisso, pois ele foi proibido de praticar magia por ser perigoso para crianças. Em determinado momento, o velho foi proibido de ir além. No entanto, uma carruagem passa mandando todos saírem da frente, pois ela está transportando uma pessoa importante, a filha imperial. Lia fica surpreso com a quantidade de pessoas reunidas ali, se perguntando se Eirhogard não é um lugar onde a pessoa deve se virar sozinha. No entanto, alguém responde que ele está errado, e ele vê um cara preocupado e irritado porque não conseguirá dormir sem seus servos, que são como seus braços e pernas. O protagonista finge entender o rapaz e desvia o olhar. Esse nobre vai até uma garota e diz que, em nome da igualdade, a academia até aceita escravos, e que ele escreverá uma queixa para sua família. Lian se interessa pelo que vão dizer em resposta, mas a garota se vira e usa magia de manipulação mental no nobre, deixando-o arrependido, já que essas pessoas podem usar magia contra os nobres. O protagonista percebe que os rumores que ouviu são verdadeiros, inclusive sobre o lugar colocar até os mais rebeldes na linha, e caso você morra, eles o enterrarão nas montanhas sem hesitação. As portas da academia se abrem, e alguém disse: "Bem-vindos a Eirhogard, seus estúpidos cabeças de ferro." O jovem percebe que essa é uma pressão mágica monstruosa. O diretor diz a todos que mesmo sendo instruídos a virem sozinhos, eles ainda trouxeram um monte de tralha, mas tanto faz, se não quiserem obedecer às regras, ele fará com que obedeçam. Logo em seguida ele perguntou por que todos estavam parados ali, o quão idiotas eles eram para não conseguirem se mover e entrarem. No primeiro dia do nosso protagonista na maior academia de magia do Império, ele tinha um pressentimento ruim.
Os estudantes caminhando pelo corredor estavam indignados com a forma como o diretor os abordou. O protagonista foi abordado por alguém. Era a garota Yonermaikin, cuja família, como a Wardanais, era uma casa de magos. Lian ficou feliz em conhecê-la e perguntou como poderia ajudá-la. Acontece que Sua Alteza, o príncipe do Império, queria ver o nosso protagonista. O príncipe acenou para ele da multidão e sorriu. Nesse lugar de desenvolvimento e socialização, conexões são construídas no primeiro dia. Sua Alteza tem mais de 100 filhos, e mesmo na família imperial, o trono passa apenas para o primogênito. Provavelmente, o imperador não apoia seus outros filhos, e pode-se dizer que a vida deles é pior do que a do nosso protagonista. Como os filhos do imperador têm um status mais baixo que o de Yonermaikin, por que ela está agindo assim e ajudando algum príncipe desconhecido? Os outros estudantes cochichavam. Ela convidou Lian a segui-la, e ele concordou, pois não há problema em fazer mais amigos. Ele acredita que é melhor não fazer inimigos no primeiro dia. Ela estava radiante e agradeceu muito por ele ter sido o primeiro a concordar. Enquanto ela corria até o príncipe, Lian colocou a mão na testa, indignado consigo mesmo por sua estupidez. Gainando, o príncipe imperial, que rumores dizem que pode ser o 101º na linha de sucessão, garante que não está tão ruim, sua posição é 97º. Enquanto se gabava de não estar nas casas das centenas, o príncipe perguntou se Lia estava ouvindo, e ele pediu desculpas e pediu para ele repetir, pois estava em seus próprios pensamentos. O príncipe revelou que alguém havia rejeitado sua oferta. Como ele ousou fazer isso? O protagonista sugeriu que talvez ele não soubesse sobre a origem majestosa do príncipe. Ter uma grande origem significa ser de uma classe prestigiosa. Ele explicou e o príncipe concordou, mas agora Lia acredita que ele não é só imaturo, mas um idiota imaturo. No entanto, o príncipe continuou indignado porque foi recusado, e agora o cara está bajulando Ardenard, que é a 44ª princesa imperial, elegante como convém a um membro de tal prestígio. As pessoas são naturalmente atraídas por ela, ao contrário de um certo alguém. O príncipe pediu para Lian dar uma bronca no rapaz, já que ele é alto e forte, mas o protagonista disse que pessoas majestosas não intimidam os outros, e que o príncipe deve pensar nisso. O príncipe perguntou o que ele deveria fazer primeiro, e o rapaz respondeu que, para começar, perdoar aqueles que o rejeitaram, e se ele não quisesse, poderia desafiá-los para um duelo. O príncipe ficou com medo e disse que talvez eles não devessem ir tão longe, ele os perdoa, como convém a um príncipe majestoso. A garota admirava Lian, pois ele conseguiu controlar seu temperamento, embora ela, sua parente, não conseguisse. Ele entende que eles são parentes, mas por que ela está se esforçando tanto por ele? A garota disse que lhe contaria sobre isso mais tarde. E nesse momento, a caveira mágica apareceu e perguntou se os cabeças de ferro tinham aproveitado a conversa fiada. Alguém gritou que era o Lich que eles tinham visto na porta, uma criatura resultado do desejo de um grande mago de conquistar a morte. O protagonista ficou surpreso, pois diante dele estava o próprio diretor Lich. Ele perguntou aos alunos por que o chamava de cabeças de ferro. A princesa respondeu que era porque o símbolo dos novatos é o ferro, e ele acrescentou 10 pontos para o dormitório dela. Ela estava feliz e perguntou se há um sistema de avaliação por dormitórios. Mas o diretor a desapontou e disse que para se tornarem magos, eles precisam aprender a distinguir a verdade da mentira. A garota ficou zangada, e o diretor explicou que o símbolo do primeiro ano é realmente o ferro, um material que é completamente dependente do processamento, um recurso valioso que pode ser usado de diferentes maneiras, ideal para representar os iniciantes. Alguém na multidão ficou alarmado e a caveira riu, dizendo que eles caíram nessa baboseira de novo. E a verdadeira razão para isso é que todos eles são idiotas sem um grama de conhecimento na cabeça. Com o grito dele, toda a multidão congelou. Não importa o que ele faça, mesmo que ele os trate assim, ninguém pode contestar, pois é difícil até se mover em um lugar com tanta pressão mágica. Mas aos poucos está ficando um pouco melhor, o protagonista começou a se acostumar. Ele esticou o ombro e se virou, e a caveira notou nosso protagonista, que conseguiu se mover em uma densidade tão alta de mana. O diretor ficou surpreso com isso, e todos tiveram que olhar para a porta à esquerda, que se abriu. Era uma sala de jantar luxuosa com mesas postas. O diretor disse que eles poderiam aproveitar para descansar um pouco e aliviar o cansaço das viagens. Havia muita comida deliciosa, pão na chapa com manteiga, frango gordo banhado com óleo vegetal cozido no vinho para um sabor incrível, caçarola e muito mais. Quando começaram a comer, a comida desapareceu. O diretor riu novamente, eles foram novamente enganados. Lia tinha ouvido falar que quando alguém se torna um Lich, perde alguma coisa, e ele estava certo de que o diretor perdeu foi tudo. Enquanto isso, o diretor disse que a academia é o berço dos magos e o maior impulso para um jovem mago sedento de desenvolvimento. É o desejo. O diretor gritou e comida e roupas choveram do alto, dizendo que era o almoço deles, e um uniforme.
Eles receberam pães, bolinho de arroz e túnicas cinzas. O príncipe tentou argumentar com a caveira, mas não esperava tal reação hostil. Se eles não gostam do almoço, devem aprender magia e conseguir comida deliciosa por conta própria. E se não gostam das roupas e da varinha, devem conseguir outra com magia, pois essas são as regras da academia. O diretor gritou com eles, e algum rapaz aleatório disse que poderia pedir coisas para sua família. No entanto, o diretor disse que os calouros estavam proibidos de sair, proibidos de pedir qualquer coisa dos alunos mais velhos, e que fora isso estavam livres. Ele desejou boa sorte aos cabeças de ferro, esperando que se tornassem grandes magos. Lian suspirou, porque sempre há professores malucos assim em todas as escolas. Ele conhecia bem esse tipo. Seu professor da vida passada tinha o mesmo brilho nos olhos, o brilho da loucura. O príncipe se aproximou do protagonista pensativo e disse que não entendia como poderiam tratá-los assim, como poderiam viver em condições tão terríveis. Lian ainda estava em seus pensamentos, acreditando que o Lich ainda é melhor do que aquele professor. Final, eles fornecem não apenas comida, mas também roupas, então definitivamente será melhor aqui. Na nobre sociedade, pouco se sabe sobre a família Wardanais, pois eles se concentram apenas na pesquisa mágica e não têm contato com outras pessoas, o que só aumenta os julgamentos errôneos sobre eles. O príncipe, por exemplo, ainda estava indignado porque nem seus servos vivem em tais condições, e ele começou a se perguntar em que condições Lian vive para achar essa situação melhor. Ele deu um tapinha no ombro do jovem e foi embora com lágrimas nos olhos, convidando-o para ficar em sua mansão sempre que puder. Lian agradeceu o convite e sugeriu que fossem para o dormitório. A academia aceita estudantes independentemente de seu status, desde que tenham talento. No entanto, para evitar conflitos entre adolescentes mimados, o dormitório foi dividido em 4 torres de acordo com a origem. A orgulhosa Torre do Dragão Azul só pode ser acessada por pessoas com sangue de dragão, ou seja, somente nobres altamente respeitados como Lian, ou membros da família imperial podem ficar ali. A Torre da Fênix Imperecível, reservada para aqueles que se dedicaram à chama sagrada, apenas discípulos de ordens religiosas podem ficar ali. A Torre do Tigre Branco Trovejante inclui apenas aqueles que não são fracos de espírito, como filhos de famílias de cavaleiros, que seguem 2 caminhos, cavaleiros e magos. E por fim, a Torre da Tartaruga Negra Onisciente é acessível apenas para aqueles que têm paciência infinita, sendo o dormitório mais diversificado, com plebeus, servos, escravos, bufões, mendigos, comerciantes e a baixa nobreza. Residentes dos outros dormitórios ignoram essas pessoas devido ao seu baixo status social. Sendo assim, a maioria desses calouros fica de lado, intimidados com a pressão, mas sempre há exceções. Lian acredita que eles são os parceiros comerciais ideais. Os garotos o notaram atrás deles, e começaram a se perguntar por que ele estava olhando para eles assim. O protagonista acredita que é necessário fazer amizade com eles, pois a melhor maneira de ganhar dinheiro é nos negócios, e para se tornar um profissional, você precisa ganhar experiência. Um grupo de 3 pessoas estava discutindo sobre os discípulos de nível inferior, perguntando se era realmente necessário aceitar essas pessoas indecentes. No entanto, Lian fica indignado que ele esteja sendo rude com seus futuros parceiros de negócios. Ele diz ao rapaz que ele é o único indecente ali. Eles não deixaram tudo o que tinham quando entraram ali? Então por que ele está se esquecendo disso e se achando superior? As pessoas ao redor sabiam que ele era da casa Wardanais, como era de se esperar de uma grande família. Quando a atmosfera melhorou, tudo o que ele precisava fazer era fazer amizade com eles. No entanto, todos tinham medo de sua origem, e alguém até gritou que ninguém deveria olhá-lo nos olhos, pois essa é uma família perigosa. Lian ficou surpreso com a reação deles, e alguém na multidão continuou dizendo que a casa Vardanis tem um patriarca dragão, e ele até ouviu que eles têm sangue da antiga linhagem dos espíritos ancestrais. Lian ficou perplexo com a reação deles. Será que ele parece assustador? A garota mais jovem negou, e disse que ele tinha a aura de um aristocrata decente. Infelizmente para ele, ele ainda não sabia sobre a verdadeira notoriedade de sua família. O príncipe chegou correndo e amaldiçoou que o tinham deixado sozinho, e Lian perguntou se poderiam voltar ao assunto de mais cedo. Ela respondeu que a razão pela qual estava cuidando dele era por causa de sua mãe. Quando ela era criança, a garota estava brincando e acidentalmente derramou uma bebida no vestido da imperatriz. Todos acreditavam que isso significaria o fim para a família Maiken, e mesmo a pouca idade dela não era uma desculpa. A imperatriz, no entanto, a confortou e disse que estava tudo bem, que todos estavam errados. Ela perguntou se a garota estava bem, e os olhos dela se encheram de felicidade. Lian questiona se algo assim realmente aconteceu, e ela revela que na verdade, a imperatriz é muito rica e lhe dá uma bolada por ser amiga do príncipe. Lian nunca imaginou algo assim, mas se for verdade, ele também precisa ser amigo dele. Os estudantes saíram para o parque.
A academia era mais do que apenas um prédio, havia também um lago, uma floresta e montanhas. O diretor não estava brincando quando disse que eles teriam que fazer tudo sozinhos. Lian notou que outros estavam discutindo se conseguiriam chegar à Torre do Dragão Azul se fossem por ali. Ioner se aproximou do protagonista e disse que aquele devia ser o dormitório deles. No início, ele não entendeu, mas quando olhou para frente, viu algo chocante. Uma torre cinza, um edifício lamentável e pequeno, apareceu do nada, e todos estavam indignados com o lugar. O príncipe disse que as propriedades de seus servos eram maiores do que isso. Já o protagonista pensou que seria bem difícil acomodar todos. Ao entrar no prédio, estava muito úmido e escuro, deixando-o cada vez mais desapontado. Então, ele voou para cima, e todos ao seu redor desapareceram de repente. Ele estava confuso e alguém lhe falou: "Bem-vindo, jovem mago." Havia muitas estrelas ao redor do rapaz, como se ele estivesse no céu. Lian percebeu o que aconteceu, e na verdade era o esperado de uma academia de magia. O dormitório é uma torre mágica. Ele pergunta onde pode ir, e a voz responde que ele é rápido. No momento, os únicos lugares onde ele pode ir são um quarto privado e uma sala de reuniões especial. Isso significa que há outros lugares para onde pode ir, mas terá que se esforçar muito para chegar lá. Por enquanto ele não pode ir até eles, pois o diretor impôs uma proibição. Ele pede para ser enviado para um quarto privado, e é teletransportado para o local. Lá, ele encontra um livro que diz que, além das matérias principais, ele pode escolher as disciplinas que quiser. A decisão final é tomada após o mês de teste. Em uma das páginas, estava escrito que os magos são pessoas que buscam os fundamentos do mundo. Mesmo que outros ofereçam ajuda, todos devem tomar sua própria decisão e seguir seu próprio caminho. A assinatura no final era de Ozu Gonadaltes, o nome do diretor deles. A academia não é tão difícil quanto Lian pensava, é muito mais fácil do que a pós-graduação. O quarto tem tudo o que ele precisa. No entanto, ele foi o único que pensou assim, enquanto os outros não entendiam como viveriam em tais condições. Na sala de recreação, os garotos estavam discutindo algo, e o protagonista se perguntou onde os outros se inscreveriam. Ioner disse que queria estudar alquimia, pois sempre foi interessada nisso. Seu sonho é abrir uma oficina e fornecer seus produtos para o Castelo Imperial. Ela convidou o protagonista para trabalhar com ela, mas ele disse que pensaria a respeito. A indústria de alquimia do Império é muito avançada, desde espalhar boatos negativos sobre concorrentes até monopolizar ingredientes de poções. Inúmeras guildas usam todos os métodos na guerra por uma fatia de mercado estável. Talvez a melhor solução seja escolher uma disciplina mais simples para que seja mais fácil conseguir boas notas. Sua meta prioritária é se tornar um oficial imperial, em outras palavras, um funcionário público. Esqueça os estudos, o que realmente importa são as conexões. No entanto, ele tem certeza de que uma garota tão apaixonada ficará desapontada com a resposta dele, então ele disse que experimentará de tudo neste mês e depois escolherá, pois não pode tomar uma decisão importante levianamente. Nesse momento, o príncipe chegou correndo e disse que seu quarto havia sido roubado, não havia nada nele. Os garotos riram, mas ele ainda estava tentando provar que só um ladrão deixaria o lugar tão limpo. No dia seguinte, o protagonista leu um livro sobre os fundamentos da magia, que é a matéria principal dos alunos do primeiro ano, e cada dormitório tem sua própria programação. Enquanto caminhava com os estudantes, ele percebeu que todos estavam sonolentos e exaustos. A garota disse que eles queriam dormir em camas normais, e o príncipe estava indignado com seu cabelo desarrumado e sua roupa áspera. Lian pensou se aquilo era realmente tão difícil para eles, pois comparado com sua vida anterior as coisas que receberam eram muito boas. Naquela época seu superior lhe entregava uma barra de cereal como sua refeição diária, enquanto pedia que não o encarassem daquela maneira, pois ele também estava sujeito à mesma situação. Contudo, ele garantia que, ao final de suas dificuldades, aguardava um verdadeiro banquete. Lian respondeu que o mataria se fosse ramen. Mas quando a comida chegou, era um miojão. Ao lembrar disso, ele percebeu que era muito melhor do que onde ele estava em sua vida anterior. A sala de aula era no primeiro andar, e quando os estudantes entraram, estavam com medo de que não fosse a sala de aula porque havia uma enorme mulher azul lá dentro. Era um troll, criaturas ferozes e perigosas com má reputação, mesmo entre os nobres protegidos. Mas essa estava bem vestida e não parecia mal. Ela cumprimentou os alunos e pediu que se sentassem. A troll se apresentou como Garcia Kim, ou melhor, uma meio troll. Ela entende o medo deles, então pediu que não se preocupassem e sorriu, dizendo que não come pessoas, pelo menos, até ficar verdadeiramente com fome. O príncipe ficou assustado, mas a meio troll disse que era apenas uma piada e se desculpou, começando então sua palestra. A professora começou explicando que a maioria dos presentes nunca tinha usado magia antes, e que era perigoso, então apenas adultos podiam usar.
Mas agora todos eram sementes que receberam o título de aço. O propósito daquela palestra era esclarecê-los sobre a magia e ajudá-los a encontrar aptidão para um tipo específico de magia. O caminho do mago é uma jornada difícil e severa, e ela espera ser a guia deles. E nesse momento, eles ficaram aliviados, pois nem todos os professores ali são loucos como o diretor. A Meio Troll começou pelos conceitos básicos e perguntou o que é magia. A garota respondeu que era o desejo de um mago de mudar o mundo por sua vontade. A professora disse que era uma boa resposta, e que todos que estão viajando para a academia são talentosos o suficiente para sentir isso, mas para usá-lo, eles devem ir além disso, devem convocar o mana à vontade e tecê-lo juntos com graça. Só então a magia nascerá. É comum acreditar que você precisa fazer um feitiço ou um movimento, mas o que realmente importa é a vontade. Os avisando para não se esquecerem disso. A professora acredita que é necessário um pouco de prática e pede que todos tentem. Ela pede que levantem as varinhas e coletem mana ao mesmo tempo em que conjuram luz. Lian está feliz que finalmente a prática começou, enquanto Yoner está tendo dificuldades. Para ela, isso é como dirigir um cavalo correndo descontrolado, e se ela perder o controle por apenas um segundo, será derrubada. A professora diz que enquanto estão concentrados para que a magia não se dissipe, eles devem lançar um feitiço com um aceno de suas varinhas. Ela diz a palavra luz e uma brilhante luminosidade aparece cegando os estudantes. Eles podem dizer qualquer coisa que venha à mente, mas devem lembrar que quanto mais curto o feitiço, mais fácil é conservar a energia mágica. Lian entendeu a essência. Primeiro, coletar energia mágica. Segundo, transforme-a com sua vontade. E terceiro, lance um feitiço. Ele agita sua varinha e inicia o processo, mas compreender não significa que vá funcionar. Outros estudantes estão ainda piores, alguns perdem suas varinhas, enquanto outros fazem algo errado, já o mana do príncipe se movimenta desgovernado. A professora o ajuda e diz que, se eles perderem o controle, podem prejudicar os outros, mas enquanto houver um professor que possa detê-los, eles não têm com o que se preocupar. E enquanto tiverem mana restante, eles podem tentar novamente. Após a 7ª tentativa, só resta um aluno, Lian, que levanta a mão e pergunta se deve continuar, pois é o único que sobrou. A turma inteira está deitada imóvel sobre a mesa, exaustos. A professora nota que ele já está na 7ª tentativa, e até os estudantes de primeiro ano mais destacados já ficariam sem mana na 5ª tentativa. Poder mágico, chamado de energia por certas tribos do leste, também chamado de éter por estudiosos que gostam de se exibir, enquanto alguns teimosos sacerdotes preferem chamar de poder divino. É uma força com muitos nomes, e a fonte do poder mágico. Devido ao custo de mana para lançar feitiços, os magos iniciantes frequentemente enfrentam falta de energia mágica, mas Lian está bem, apesar de ser a 7ª tentativa. Quando ela pergunta seu nome, ele responde apenas com o seu nome, sem usar o nome de sua família, ganhando o favor da professora ao demonstrar o princípio da igualdade. A professora pediu que ele se aproxime e pegou a mão do rapaz. Ela ficou surpresa e se sentiu afundando, até sentir como se estivesse em uma imensa extensão de água. A professora congelou por um momento, e o rapaz ficou com medo de que algo tivesse acontecido, e a chamou. A professora respondeu que estava tudo bem e voltou para a aula. O príncipe, preocupado, perguntou se não deveriam salvá-lo antes que ela o devorasse. A professora pediu ao jovem que fosse até ela em seu escritório após a aula, e ele concordou. Durante a palestra, todos perceberam o quanto rapidamente ficaram sem energia mágica, mas a professora os tranquilizou, explicando que, à medida que praticassem, a quantidade de mana só aumentaria e seu consumo seria cada vez menor. Algumas vezes, estudantes altamente motivados perdem o controle e se machucam, então eles devem ter cuidado. O príncipe, confuso, perguntou à professora se ela realmente comia os alunos, e ela negou. A palestra terminou, e o jovem foi até o escritório da professora para conversar com ela. Ela disse que ouviu algo sobre ele do diretor. E o rapaz ficou assustado. Ela ouviu sobre ele daquele elite maluco? Ela o tranquilizou, dizendo que o diretor, apesar de excêntrico, é bom e presta atenção nos novos alunos. Ele disse muitas coisas sobre outros estudantes, mas sobre Lian, ele disse apenas que ele possuía uma grande tolice. Embora isso possa não parecer importante, no Oriente há um provérbio conhecido: aquele que lhe é muito estulto, também lhe é muito erudito. Talvez o diretor estivesse tentando dizer a ela que viu um grande potencial nele. Mas ela não poderia revelar isso para ele, então disse que iria falar sobre algo com ele. Ele achou que era sobre seu grande poder mágico. E ela concordou, mas disse que não é apenas grande, pois nem ela pode imaginar seu limite. A quantidade de mana é um dos indicadores do talento de um mago. Se for insuficiente, pode ser corrigido com dificuldade. Uma grande quantidade de mana indica completa liberdade de ação, e portanto, um grande talento.
Lia fica muito animado, mas a próxima frase dela o deixa chocado. Ela explica que normalmente ter muita mana é bom, mas ele tem em excesso. Por exemplo, é fácil controlar a água que se está em um copo, mas não seria muito mais difícil controlar um oceano? Quando ele estava completamente deprimido, ela colocou um bracelete que absorve mana no braço dele, dizendo que isso pode ajudá-lo. Antes que ele pudesse relaxar, ela afirma que ele deve praticar pelo menos 3 vezes mais do que os outros, já que ele precisa estar constantemente consumindo sua mana. Ele perguntou sobre as matérias eletivas dos colegas, e a garota mencionou a alquimia. O príncipe riu, dizendo que isso era só para serviçais. A garota pediu que ele ficasse quieto e o acertou com força, dizendo para ele nunca mais pedir uma poção quando estivesse no hospital. Lian, que aprendeu luta corpo a corpo, achou esse soco realmente magnífico. No caminho para a aula de compreensão básica de alquimia, ele perguntou à garota se ela não achava que aquilo estava errado. Ela respondeu que se desculparia no dia seguinte, pois não era a primeira vez que fez isso. Ele percebeu muitos estudantes à frente deles, especialmente alunos da Torre da Tartaruga Negra. Ele não se importava, mas estava preocupado com os olhares deles. Quando um plebeu encontra um aristocrata, geralmente uma de duas coisas acontece: ou eles não querem se meter com ele ou mostram hostilidade. De repente, o diretor e a professora Meio Troll apareceram. O rapaz ficou em silêncio. Diante deles estava um homem baixo com barba, um anão. Seu nome era Uregolem Geldar, mas todos podiam chamá-lo de Professor Uregolem. Ele perguntou por que todos foram reunidos no campo sem nenhuma mesa. A princesa sugeriu que fosse para sentir a mana da natureza, já que a consciência da força da natureza é importante para um alquimista. O professor discordou, deixando a garota muito envergonhada. Ioner perguntou o que Lia achava, e ele disse brincando que era para coletar os ingredientes. Essa resposta acabou sendo a correta. A garota olhou com irritação, e Lia rezou para que ela não passe a vê-lo como um rival. O professor começou a explicar que a maioria provavelmente acredita que a alquimia exige apenas inteligência e controle da mana, e Ioner começou a anotar tudo em seu caderno, se recusando a perder qualquer detalhe, mas no final, ele revelou que o mais importante na alquimia é a coleta de ingredientes. A princesa discordou, dizendo que os materiais podem ser encomendados ou cultivados. O professor ficou muito bravo e os outros cochicharam concordando com a princesa. O professor repreendeu-os, dizendo que não sabiam nada sobre o mundo real, e explicou que eles não podiam cultivar alguns materiais e que outros materiais necessários não poderiam ser comprados de forma alguma. Eles precisam viajar com aventureiros porque eles são completamente ineptos para desenterrar ervas preciosas, eles simplesmente removem sem técnica, como verdadeiros tolos completos. Bufando de raiva, o professor diz que o alquimista deve ser capaz de obter os materiais por si mesmo. Se não aprenderem isso, não conseguirão ter sucesso em nada. Eles seguiram para a prática, recebendo folhas com imagens das plantas, e o professor pediu para que as trouxessem até ele. Apesar do prestígio, havia muitos rumores desagradáveis sobre a academia e Hogarth e seus métodos de ensino, e um desses rumores é sobre morrer praticando magia. Claro, magia é perigosa, então acidentes podem acontecer, mas é completamente incompetente enviar crianças para um lugar assim. Lian pergunta se Ioner conhece essa planta, e ela já tinha usado ela antes de entrar na academia. É realmente uma planta usada em antídotos. Era perigoso para 2 pessoas, então eles queriam encontrar mais uma para o grupo. Sentados na floresta, Lian sugeriu à princesa, mas Ioner questionou se não seria difícil estar no mesmo time que ela. Infelizmente para eles, ela já tinha montado seu próprio grupo com estudantes da Torre da Tartaruga Negra. Mesmo que eles evitassem o nosso protagonista, eles não estavam evitando uma princesa. Onde havia sentido nisso? Ioner disse que a princesa era popular mesmo antes de entrar na academia. Ela era conhecida por sua inteligência extraordinária e talento, e tinha um charme especial que atraía as pessoas independente de sua posição social. Enquanto outros da mesma família careciam de tudo. Eles precisavam montar um time, e apenas os discípulos da Torre da Tartaruga Negra restaram, mesmo que eles odiassem o protagonista. Era muito perigoso irem apenas com 2, eles precisavam de alguém para cobrir suas fraquezas. O olhar do rapaz caiu sobre Milia, da Torre da Tartaruga Negra, uma elfa negra da Patrulha das Sombras na parte norte do Império. A Patrulha das Sombras é formada por caçadores e exploradores experientes que trabalham na Cordilheira Norte, e conhecem essas montanhas como a palma da mão. Para ela, a floresta era como um playground. Era surpreendente que houvesse tantos estudantes excepcionais entre os recém-chegados, mas agora era a hora dela brilhar. Eles foram até ela, e se apresentaram. A elfa ficou intrigada, e Lian disse que estava feliz em conhecê-la, e perguntou se ela queria se juntar ao grupo deles.
A elfa ficou irritada pensando que eles queriam usá-la e abandoná-la, pois todos os nobres eram iguais, chamavam eles de selvagens mesmo que os tratassem bem, e ainda reclamavam que eles eram desrespeitosos. Por que esses dois seriam diferentes, quando vieram até ela sabendo da sua especialidade? O jovem explicou que era perigoso caminhar sozinha caso um monstro a atacasse, mas ela afirmou que não precisava deles. Ele perguntou sobre porquê, esperando que ela não achasse que eles a usariam como isca e a abandonariam. Ela não entendia como ele adivinhou e respondeu que queria ir sozinha, mas ele alegou que não era prudente ir sozinha na floresta, e além disso, ela não sabia o que poderia acontecer, já que precisava coletar ervas e trazê-las de volta. Afinal, não tem idiota nesse mundo que acha que pode fazer tudo isso sozinho. Ela estava irritada e gritou para ele ficar quieto, dizendo que iria com eles. Ioner ficou tão surpresa que se perguntou o que a família do rapaz havia lhe ensinado. A garota se movia na frente deles em alta velocidade e Ioner a admirava por ser mesmo uma caçadora experiente. Ela perguntou como ele havia percebido. Lian explica que ela tinha panturrilhas bem desenvolvidas e calos nas mãos, indicando que frequentemente disparava flechas, o que comprovava sua experiência em caça. Nilia se perguntou como ele conseguiu perceber tudo isso em tão poucos detalhes. Ele tinha uma aura estranha, como se visse através das pessoas. No entanto, ele estava brincando, pois tinha acabado de notar o broche da Patrulha das Sombras em seu cinto. Ioner não conseguia acompanhar a elfa, e pediu para ela diminuir o ritmo. E ela teve que concordar, pois somente Ioner conseguia distinguir as ervas de qualidade na equipe, e sem ela, não seriam capazes de encontrar o que precisavam. Mas também foi nesse momento que ela percebeu que Ioner era capaz de distinguir ervas, e que ela era a guia do grupo. Então, o que o rapaz fazia na equipe, se não fazia nada? Ele disse que estava lá para protegê-las. A garota pensou que ele tinha um físico bem construído, provavelmente de uma família de cavaleiros, mas por que estaria na Torre Azul? Ele respondeu que era da casa de Wardanais pensando que seria uma chance de se aproximar dela. Mas a caçadora ficou muito assustada com tais informações. Lian ficou surpreso com a reação dela, e perguntou se há algo de errado com sua família. Geralmente, há sempre rumores sobre nobres famosos, mas coisas especialmente estranhas são ditas sobre os Wardanais. Ioner comentou que um dos rumores diz que o patriarca da família Wardanais, durante um incidente insano, queimou todos os mortos-vivos com seu sopro do dragão. Outro é que há muito tempo, o clã Wardanais assinou um acordo com os espíritos antigos, graças ao qual todos os membros da família são agraciados com talento para a magia, mas o preço disso foi a perda das emoções, tornando a família impiedosa. Outro diz que um mago dessa família, que apareceu durante a rebelião, destruiu uma cidade inteira. É realmente estranho pensar neles como monstros que destroem tudo, mas se algo acontecer, grandes magos aparecerão naturalmente. No entanto, por que a sua família é a única com tais rumores? A caçadora não tinha ouvido falar de todos os rumores, mas parecia que não havia motivo para se preocupar. Esse cara definitivamente não era sem emoções. Eles continuaram o caminho, mas em algum momento Nilia notou pegadas. Pelas pegadas pouco profundas, algo grande passou por ali tentando não deixar rastros. Ela pensou em voz alta, empolgada em descobrir o que é. Mas ninguém correspondeu à sua empolgação. Ela terá que se acostumar com o fato de que as pessoas de fora de sua vila não estão interessadas nessas coisas. Mas quando o rapaz se aproximou dela e se interessou, ela ficou chocada. Ele vem de uma família nobre, e por alguma razão, está interessado na vida selvagem. Muito envergonhada, ela avisou que deveriam ter cuidado ao notar pegadas, não apenas porque eram enormes, mas também porque é difícil adivinhar quem pode aparecer neste lugar. Ela ouviu dizer que todo tipo de monstro espreita dentro da academia. Esta terra está cheia de mana, então é inevitável que muitos monstros apareçam aqui. Claro, ainda há muitos monstros que surgiram durante experimentos, e lesmas raras criadas a partir de poções mágicas descartadas. Definitivamente, esse não é um lugar seguro. Eles decidiram seguir as pegadas, reduzindo o risco de serem emboscados. O jovem pediu para que o ensinassem a distinguir as pegadas, mas ela disse que não é fácil, e que ele provavelmente vai desistir no meio do caminho. Ele respondeu que fará o melhor possível se ela ajudá-lo. Após muita busca, eles finalmente encontraram o Duak. Ioner ficou desapontado por haver apenas duas, mas ela tinha certeza de que logo encontrariam mais. Ela sugeriu que continuassem, mas ao olhar para eles viu que os dois que estavam em alerta e olhando para frente, ela perguntou o que havia acontecido. E virando-se, ela viu um enorme javali. Era um javali incomum que sentia mana. A enorme criatura estava correndo na direção deles. Lian não tinha outras armas além de usar a magia. Ele tirou sua varinha, que se transformou em um enorme cajado, mudando de acordo com a vontade do usuário.
A caçadora ficou admirada. Os Wardanaí são uma família de grandes magos do Império. Ele deve ter tido algum treinamento em magia antes de entrar na academia. Mesmo assim, ela falou que caso ele não conseguisse protegê-los, ele deveria pegar a garota de cabelos vermelhos e correr, enquanto ele atrairia a criatura para longe. Os dois ficaram agradecidos com a dedicação dela, mas ela disse que só faria isso porque é a única que pode. Lia agradeceu a ela e disse que estaria contando com ela caso isso acontecesse. Enquanto isso, Nili estava pensando que magia o rapaz usaria para derrotar o monstro. Quando ele tinha apenas 10 anos, ele foi ensinado que apesar da espada ser o rei entre as armas, ele também deveria aprender o manejo de outros equipamentos. Somente aqueles que passam por esse processo e atingem a iluminação poderão concentrar seu mana na arma, e esse nível é chamado de aura. O professor não lhe contou que apenas algumas pessoas alcançaram esse nível, pois se ele soubesse a verdade, ficaria desapontado. Ele não entendia por que está treinando sua aura se só quer se tornar um mago e trabalhar em um escritório. Ele disse ao professor que não havia razão para treinar seu corpo. O professor ficou paralisado. O garoto era definitivamente diferente de outros nobres que apenas vivem em seus sonhos. E ele prometeu que definitivamente o colocaria no nível de um usuário de aura. Lian atacou e mergulhou uma lança na boca do predador, o que o matou instantaneamente. As meninas ficaram chocadas. Ele o atingiu com uma arma. Onde está a magia? A varinha de Errogard é tão forte que pode ser usado em combate corpo a corpo, mas ainda é impossível derrotar um javali que se tornou um monstro. A única razão pela qual isso foi possível foi porque Lian usou mana inconscientemente, e embora estivesse longe do nível de uso da aura, foi uma mudança que aconteceu para que ele sobrevivesse. Ele pediu para Nili assumir o feito em seu lugar, mas antes que ele pudesse terminar de falar, houve uma confusão atrás deles, e eles se viraram para perceber que era provavelmente outro monstro aparecendo. Eles se esgueiraram em uma montanha, e abaixo deles, estavam os discípulos que estavam sendo atacados pelo segundo javali. O rapaz ofereceu-se para ficar de olho neles, pois havia muitos, e eles certamente conseguiriam lidar com isso, e as duas concordaram. Dalcard gritou que ele enfrentaria esse monstro sozinho. Sua família, a família Dalcard, é famosa por sua excepcional habilidade em resolver problemas. Ao longo de muitas gerações, eles serviram como conselheiros do imperador, e depois se tornaram primeiros ministros e tesoureiros. Como ele é um Dalcard, pode-se contar com ele, e aparentemente ele teve aulas de esgrima. Dalcard gritou que lia a criatura como um livro, e que ela não poderia escapar de sua previsão. Ele golpeou o monstro, mas só deixou um arranhão em seu corpo, o que enfureceu a criatura. E em resposta, deu um coice no rapaz, fazendo voar vários metros de distância. O monstro então se voltou para as duas garotas indefesas, momento em que a princesa ficou na frente delas para protegê-las. O javali estava se aproximando delas e ela estava pensando que tudo deveria ser perfeito, como sempre. Ela leria sua respiração durante a investida. Mas de repente, o javali caiu. Era obra de Lian, que estava atacando o javali, e isso só foi possível porque eles se aproximaram sem serem percebidos. Foi a primeira vez que ele contou com os conselhos de Nili em batalha, e eram realmente muito bons. A princesa agradeceu por sua ajuda e prometeu retribuir a dívida. Então ele pediu um favor a ela, contar se há alguma classe em que ele possa conseguir boas notas facilmente, já que ela provavelmente tem várias conexões. A garota ficou surpresa, sem entender o que o rapaz queria dizer, e começou a pensar que ele estava provocando ela. O rapaz sentiu uma premonição sinistra e começou a tremer. De repente, por trás dele, o professor disse que conhece uma classe assim, é a classe de alquimia. Parecia que ele havia encontrado seu professor de sua vida anterior. Mas ele não era mais um estudante inexperiente, então começou a atuar e disse que é possível com paixão e amor. Mas antes que ele pudesse seguir para a recusa, o professor disse que o ajudaria a se apaixonar por isso. Os alunos começaram a sussurrar com inveja, o que só o deixou mais deprimido. Isso irritou a princesa, mas isso é algo que as pessoas normalmente invejam, então não havia nada que ele pudesse fazer. O professor se aproximou do javali morto e disse que a lição de hoje terminaria, dizendo que infelizmente, os outros grupos não conseguiram encontrar essas criaturas. Aparentemente, ele permitiu que os monstros saíssem em sua direção, porque não podia apenas mandá-los coletar ingredientes. O tópico da lição de hoje eram as circunstâncias imprevistas com as quais teriam que lidar enquanto procuravam por ervas. O alquimista deve lidar com qualquer dificuldade, seja matando, desviando, escapando ou se escondendo. Os alunos estavam irritados com o professor, e Oner ficou chateada porque o professor não precisava da erva, afinal, eles tinham ido até ali por ela, e a encontraram juntos. O professor estava surpreso, pois não achava que eles conseguiriam encontrá-la. Eles eram alunos talentosos que mereciam serem ensinados. Especialmente Lian, esse definitivamente deveria ir às aulas,
E nesse momento Liam percebeu que já era, ele está acabado. Ele aceitou a situação e disse que faria o seu melhor, afinal, ele sempre sonhou em estudar alquimia. O professor ficou surpreso, pois o rapaz estava se comportando de forma bastante madura. Ele teria se rebelado em sua idade, já que matou um javali e encontrou a erva dorra. Ele dá um privilégio especial a Liam, permitindo que ele vá até sua cabana perto da floresta a qualquer momento neste semestre. Mas isso só deixou o protagonista ainda mais preocupado. Felizmente o professor se explicou. O que os calouros mais querem? Comida, é claro. Embora eles provavelmente não estivessem pensando nisso ainda, daqui a uma semana será difícil sobreviver com aquela comida, especialmente para os filhos dos nobres. Sua cabana está cheia de comida fresca, incluindo especiarias e vegetais que ele mesmo colhe na floresta. Liam percebeu que isso era como um passe livre para um buffet, e percebeu que a alquimia é maravilhosa. Os alunos estavam indignados pelo professor ter soltado javalis para atacá-los, e diziam que nunca mais voltariam para suas aulas. Alguém até pensou que morreriam na floresta, e ninguém ficou chocado ao ouvir isso. Liam sorriu, pois o mais importante agora era garantir o estoque de comida na casa do professor. Na clareira em frente à casa, eles estavam cortando um javali morto, mas era difícil para apenas um rapaz fazer isso sozinho. Ioner se ofereceu para ajudá-lo, embora parecesse pálida. Ele perguntou se ela tinha certeza, e ela confirmou, perguntando se ele compartilharia um pouco de carne em troca. A caçadora ficou chocada. Eles realmente vão cortar o javali? Os nobres têm experiência em algo assim? E foi nesse momento que eles perguntaram se ela não iria querer um pouco de carne. Ela avançou e mostrou do que uma caçadora é capaz, se provando uma verdadeira especialista, junto com Ioner, que é de uma família que está acostumada a trabalhar com ingredientes. Eles definitivamente vão conseguir lidar com isso. O professor trouxe um saco de ferramentas e eles começaram a trabalhar. A caçadora ficou surpresa porque o rapaz estava indo ainda melhor do que ela imaginava. A menos que ensinem isso em sua família. Após removerem a pele, eles precisam cortar a carne e pendurá-la em vigas de madeira. Eles vão precisar das entranhas para fazer linguiças, então não devem jogá-las fora. E Liam começou a preparar algumas peças para defumar, pois, não importa o quão frio o clima esteja, a carne não estragará. O professor ficou surpreso que o jovem chegou tão longe em apenas 3 dias de treinamento. Ele nunca imaginou que o veria fazendo isso. O rapaz superou todas as expectativas. Liam pediu manteiga e pão e começou a cozinhar algo. Eles agradeceram pelo almoço, e o professor presenteou a refeição com geleia. Ele realmente gostou da carne bem cozida e do pão com manteiga deliciosa. A natureza ao redor era linda, e eles estavam em boa companhia. Apesar dos 3 dias difíceis, todos desfrutaram da comunicação e da comida deliciosa. Sobrou muita carne, e ninguém sabia o que fazer com ela. A caçadora sugeriu que eles a compartilhassem com os outros estudantes da torre. Os dois concordaram que vender a carne era uma boa ideia, mas a elfa ficou surpresa. A maioria dos estudantes na Torre do Dragão Azul é rica, e não seria um problema para eles comprarem. Como nobres, eles não aceitariam nada de graça. O rapaz quer ganhar muito dinheiro e viver bem, enquanto a Ioner quer economizar o máximo possível para sua futura loja. Ela ficou indignada com a decisão deles de vender a carne. Ela pegou sua parte e disse que a distribuiria para seus amigos de graça. Os dois disseram que ela poderia se arrepender, porque a amizade pode acabar, mas a riqueza é eterna. Sentado sob a árvore, o professor refletiu que esses 3 são estudantes talentosos, mas, apesar disso, são como perturbadores da paz. Eles se tornarão sua dor de cabeça.